Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha eu aqui de novo para a gente falar mais um pouquinho sobre assuntos relacionados à publicidade e o marketing. E hoje eu quero abordar uma campanha de uma grande marca de cosméticos, a L'Occitane, uma marca francesa, mas que criou uma linha voltada para o Brasil, a L'Occitane au Brasil. Muito chique, né? Pois é, mas parece que eles ainda estão precisando conhecer um pouquinho mais de Brasil. Do que é que eu estou falando? Essa empresa criou uma linha de produtos baseados no nosso caju, essa fruta que o Nordeste ama tanto e que é apreciada por quase todos dessa região, né? Da minha região. E a campanha tem o Caju como personagem principal nas peças, com a atriz Grazi Massafera sendo a estrela da campanha. Já de cara, né, a gente vê que quem produziu a campanha não estava preparado. A gente pode até brincar e dizer que o Caju deu nódoa. Quem não sabe o que é nódoa, vá pesquisar, porque isso é coisa de nordestino também. Olha só, no início da campanha tem uma cena muito marcante, um Caju em close, que terá uma transição para a mão da atriz, onde esse caju, pasmem, está de cabeça para baixo e numa árvore que não é um cajueiro. Ficou uma coisa meio estranha. Logo após, né, esta veiculação desse comercial, apareceram as mais diversas teses, e muitas delas tentando atribuir um toque de genialidade a um erro tão crasso. E aí mais na frente eu vou explicar por que é um erro crasso. Teve gente que disse que isso é proposital para se criar memes e aumentar o engajamento da campanha. As pessoas fizeram isso como uma estratégia, né? Isso é o uso de uma técnica muito utilizada no cinema e na publicidade para produzir transições que pareçam não existir cortes, né? E certamente a posição do caju foi colocada para um melhor encaixe na mão da atriz, blá, 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 mas no final das contas, os problemas foram outros. E não dá para a gente fazer de conta que não viu, porque na própria campanha ela se auto-incrimina quando diz que tentaram valorizar um símbolo do Nordeste, que é o caju. Se você quer valorizar um símbolo, você não faz chacota nem brincadeira com ele. Você vai valorizá-lo com aquilo que ele tem de melhor. E não faltam atributos que o caju tenha para serem explorados. Porque o caju é uma fruta bonita, é uma fruta exótica, tem um cheiro maravilhoso, né? Tem uma árvore linda. Então, não tem porquê você fazer esse tipo de genialidade. O que é que faltou nessa campanha verdadeiramente? Sabe o que é que faltou nessa campanha? Primeiro, faltou planejamento e pesquisa. Quem vai se propor a falar do caju ou de produtos feitos à base de caju deveria ter pelo menos pesquisado o básico e visto como é um caju e um cajueiro. Ponto. Está claro que faltou profissionalismo e capacidade de planejamento e pesquisa. Esse é um ponto. A outra questão é que a gente precisa entender que no processo de produção, né, de criação, produção e veiculação, tem muita gente envolvida. Uma campanha dessa passou pelo menos na mão de umas 20 pessoas e nenhuma delas do contratante, né, ou melhor dizendo, da agência de publicidade ao contratante, atentou para esse erro. Mostra que existem problemas em toda essa cadeia. E que problemas são esses? Eu vou dizer o primeiro e maior de todos. Faltou nordestinidade. Aí a pessoa diz, e o que é que tem isso? O que é que tem isso? Isso é um aspecto que está sendo, vamos dizer assim, né, colocado em segundo plano. O que é a nordestinidade? A nordestinidade é parte da diversidade que deve existir em todas as empresas e em todas as atividades, principalmente uma como esta que se propõe a ter abrangência nacional e até global, como é a empresa L'Occitane, porque se engana quem pensa que produtos à base de caju serão vendidos apenas para o mercado nordestino, muito pelo contrário.
o exotismo, né, as características do caju lhe colocam como algo extremamente atraente para além do Nordeste e do Brasil. Então não dá para ser assim. O que mais teria que se valorizar era exatamente um símbolo do Nordeste. E na hora que se faz uma campanha onde todos os envolvidos deixam claro que não tem diversidade suficiente para entender o produto, para estabelecer conceitos fortes em torno do produto, está claro que faltou nordestinidade, está claro que faltou diversidade e, mais ainda, faltou vivência. Algo que não é possível de se adquirir com mídias digitais nem inteligências artificiais. E isso não é um problema só das empresas, isso é um problema que o mundo está passando, que o Brasil está passando e que eu posso citar um exemplo muito claro disso. Olha só o que é o Enem, a principal forma de seleção dos nossos jovens para o ensino superior. No Enem, é mais importante você saber o que é um hipopótamo ou um rinoceronte do que um preá. Você sabe o que é um preá? Pode ser que não. Mas um nordestino do sertão do Nordeste sabe muito bem do que se trata, sabe até que o preá um dia serviu para alimentar muita gente que estava morrendo de fome com a seca. É disso que eu estou falando. O estabelecimento de conceitos fortes exige conhecimento, diversidade, pluralidade, generalismo, capacidade de entender que a comunicação é um processo de identificação com conceitos, se você quer que ela seja forte e duradoura. Por que isso é tão importante? Conhecer os conceitos, e conceitos esses que só serão possíveis a partir da vivência e do estabelecimento, né, também de técnicas de pesquisas, mas primordialmente ter ambientes diversos, ter ambientes com muitas experiências compartilhadas, com muitos saberes. Não dá para a gente achar que só tem saber nas grandes escolas de marketing e publicidade ou nas grandes premiações pelo mundo afora. Eu cito aqui um exemplo que eu acho marcante em relação a essa questão de ter conceito para se divulgar e perpetuar um produto e a sua propaganda. É o exemplo da campanha Meu Primeiro Sutiã da Valizer, que foi criada pelo Washington Oliveto, pela W Brasil, e o Washington não é mulher, né? O Washington provavelmente nunca usou um sutiã, mas com certeza pesquisou, planejou e tinha vivência e diversidade suficiente para entender os conceitos que estavam envolvidos naquela questão do primeiro sutiã, nesta transição de menina para mulher e no processo de identidade que existiria se esses conceitos fossem bem abordados com todas as mulheres e com todas as gerações. Essa é uma das campanhas memoráveis que mostram tudo aquilo que eu estou dizendo que faltou na campanha da L'Occitane. É importante que a gente debata isso porque cada vez mais se buscam alternativas na inteligência artificial, na utilização de softwares, de ferramentas que mascaram todas essas questões, mas que uma hora elas são reveladas, que as deficiências desses mecanismos mostram que o ser humano, que a vivência, que a pluralidade, que a diversidade não são substituídas por máquinas ou por ferramentas digitais. Acho que isso é muito importante. A L'Occitane pisou na bola, de genialidade não tem nada. Eu espero que das próximas vezes a empresa, não só a L'Occitane, como as empresas envolvidas na produção disso, pensem nisso, avaliem isso, e acho que é algo que precisa ser discutido no marketing, na publicidade e na sociedade de uma maneira geral. Precisamos valorizar a vivência, precisamos valorizar os saberes e não virarmos reféns dessa pseudo-inteligência artificial. Fica aí o comentário, o debate sobre hoje. Beijo para todos e a gente volta a conversar. Um grande abraço.